A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Hoje eu quero responder aqui algumas perguntas feitas por uma testemunha de Jeová em relação à pessoa do Espírito Santo. Na realidade, algumas perguntas são provocativas, tá? E algumas perguntas são feitas no tom de deboche, porque debocham do cristianismo pelo cristianismo considerar o Espírito Santo uma pessoa. Mas o cristianismo não considera de apenas falácia. Está na Bíblia a pessoalidade, a divindade do Espírito Santo, e vamos usar a mesma Bíblia para desconstruir essa imagem pervertida das testemunhas de Jeová em relação ao Espírito Santo. Eu digo pervertida devido a algumas perguntas serem tão provocativas que chegam a ser idiotas, saindo da boca de uma testemunha de Jeová. Eu creio que não são elas nem que formulam, vem da organização Torre de Vigia e eles apenas passam adiante, nem param para pensar na pergunta que estão fazendo. Uma dessas perguntas foi a seguinte: se o Espírito Santo é uma pessoa e engravidou Maria, não seria então adultério? Olha a pergunta. Na realidade, ele não quer nem saber se é uma pessoa ou não. Ele está fazendo essa pergunta para debochar da fé cristã. Mas em relação a isso, vamos responder de todo o coração aberto, porque sabemos que toda testemunha de Jeová é ruim de Bíblia, tá? Toda testemunha de Jeová é ruim de Bíblia. E vão usar todos os preceitos necessários para enganar você, tá bom? Mas vamos responder essa pergunta. Vinícius, o Espírito Santo sendo uma pessoa e engravidou Maria, não seria adultério? Não, não seria adultério. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que Deus ele é Espírito. Tá certo? Se Deus é Espírito, para cometer o ato do adultério, deveria o quê? Cometer o ato sexual. Jesus não foi concebido pelo ato sexual. Primeiro, porque é a própria Bíblia que vai dizer, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 35, vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tá bom? Primeiro, por que não haveria capacidade de ser adultério? Primeiro, porque o texto não fala de relação sexual. Segundo, o Espírito Santo não é um homem. E terceiro, Deus está envolvido na equação. E o Deus que proibiu o adultério jamais se envolveria no ato de adultério. Então já responde a sua pergunta, tá? Testemunha de Jeová. Mas eu quero já ir mais adiante. Livro de Timóteo, ou primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o capítulo de número 3 e o versículo é o versículo de número 16, tá bom? Talvez você não tenha chego aqui, sabemos que vocês só leem os textos isolados, mas vamos responder assim mesmo para que você possa aprender um verdadeiro evangelho, tá bom? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vinícius, o que é isto? Como Maria ficou grávida de Jesus? Isso daí é um mistério. É o que Paulo diz, é o mistério da piedade. Por quê? Como pode o Criador dos céus e da terra, de tudo o que existe, ir por ventre de Maria? É uma coisa que só vamos descobrir quando estivermos frente a frente com Deus lá no céu, tá bom? Por isso que o Evangelho de João ele vai sempre ser de uma forma discreta. Capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. O Verbo não foi feito carne. O Verbo não foi manipulado para ser carne, não. O Verbo se fez. Foi a escolha dele. Entramos lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 em diante, e você vai ver que ele se humilhou. E daí entramos no mistério da piedade. Como ele entrou no ventre de Maria, não sabemos. Sabemos que não houve adultério.
Tá bom, testemunha de Jeová? Segunda pergunta feita pela mesma testemunha de Jeová. Então o Espírito Santo também é pai de Jesus, se ele é uma pessoa? Não é a primeira vez que eu escuto isso. Estava lendo o livro do Ben Hinn, Bom Dia Espírito Santo, onde ele também alega que o Espírito Santo seria pai de Jesus. Mas isto não pode ser verdade. Primeiro, porque o Espírito Santo teve participação de proteger Maria no ato da concepção, tá certo? Mas Jesus, ele é chamado de filho eterno, filho gerado do Pai, já no Antigo Testamento. Salmos declara isso, alguns livros do Antigo Testamento declaram isso. Então Jesus aqui não nasceu, meu irmão. Jesus aqui ele apenas se colocou no ventre de Maria. Jesus já era existente. Jesus ele existia antes de todas as coisas, porque ele criou todas as coisas, tá certo? O Espírito Santo não é pai de Jesus, tá? Ele ajudou, ou melhor, ele cobriu Maria, protegeu Maria, para que o ato miraculoso da sua concepção pudesse ser executado, sem que o Criador dos céus e da terra, cujos céus não podem nem conter a sua presença, entrasse e ficasse no ventre de uma mulher, tá bom? Então, já respondendo a sua segunda pergunta, testemunha de Jeová, o Espírito Santo não é pai de Jesus, tá bom? Temos aqui uma outra pergunta, eu gostaria muito de frisar isso daqui. Citando 1 Timóteo, ou melhor, 1 Tessalonicenses, tá bom? A próxima pergunta. Eles fazem lá em 1 Tessalonicenses. O capítulo é o capítulo de número 5 e o versículo é o versículo de número 19, tá bom? Diz assim: não extingais o fogo do Espírito, ou não apagais o fogo do Espírito, tá bom? Tradução do Novo Mundo. Também temos aqui outras traduções que diz não apagais o Espírito, que é a João Ferreira de Almeida. E em algumas traduções diferem fogo do e o Espírito. Então essa testemunha de Jeová vai comentar assim: que Deus fraquinho esse, que pode ser apagado por qualquer um? Você percebeu aí a maliciosidade nas palavras? Você percebeu a falta de respeito com a pessoa do Espírito Santo? Tá bom? Tu quer ver a cara dela transfigurar, mudar? É você fazer isso aqui, ó. Livro de Deuteronômio. O capítulo é o capítulo de número 4, tá bom? Você pode ler, porque a testemunha de Jeová, mesmo que tenham lido, deve ter dado alguma amnésia, e eles não se lembram que está escrito isto na Bíblia deles também. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 24. João Ferreira de Almeida. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Eita, coisa forte isso aqui. Vamos ver como está agora na tradução do Novo Mundo, o mesmo texto. Deuteronômio, o capítulo é o capítulo de número 4 e o versículo é o versículo de número 24, tá certo? Diz assim: pois Jeová teu Deus é um fogo consumidor, um Deus que exige devoção exclusiva. Pelo visto, não é só o Espírito Santo que é um fogo, né, testemunha de Jeová? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para a confirmação desse versículo. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. O versículo é o versículo de número 29. Tá bom? Diz assim: porque nosso Deus é um fogo consumidor. Isso, Novo Testamento. Vamos ver o que está escrito na tradução do Novo Mundo, no mesmo versículo, Hebreus, capítulo de número 12, o versículo é o versículo de número 29, tá bom? Vamos estar lendo aqui, tradução do Novo Mundo. Porque nosso Deus é também um fogo consumidor. Ora, que coisa interessante! Então significa que o Espírito Santo ser chamado na Bíblia de fogo não pode ser uma pessoa. Mas Jeová, na tradução Novo Mundo, ser chamado de fogo,
ele continua sendo uma pessoa. Então a regra ou a balança que é usada pelas testemunhas de Jeová só pesa contra a pessoa do Espírito Santo. Todos os argumentos utilizados pela testemunha de Jeová para desconstruir a pessoalidade do Espírito Santo, quando é utilizado em outra pessoa, a mesma continua sendo pessoa, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não pode ser uma pessoa. Não é verdade, testemunha de Jeová? Mau caratismo, hipócritas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, terceira pergunta que me fizeram. Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 1. A pergunta foi a seguinte: como pode ser o Espírito Santo uma pessoa e Deus ao mesmo tempo, né? E ser formado dentro do homem? Eita, como pode o Espírito Santo ser Deus e ser formado dentro do homem? Uma coisa assim chega a ser até curioso. Vamos ver realmente o que significa isto. Eles vão citar Zacarias capítulo 12, versículo 1. Vamos ler na João Ferreira de Almeida. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eu vou repetir, que forma o espírito do homem dentro dele. Tá certo? Tem que ler alto, porque às vezes as testemunhas de Jeová, nessa maliciosidade de perverter um texto, acabam não lendo o mesmo texto com atenção. Apenas copiam e passam adiante perguntas feitas pela sociedade Torre de Vigia. Mas qual era a mesma pergunta? Como pode o Espírito Santo ser uma pessoa, ser Deus e ser formado dentro do homem? Como vimos, a João Ferreira de Almeida diz que é o Espírito do homem que é formado dentro do homem. Tá bom? Vamos ver o que diz a tradução do Novo Mundo? Diz assim, Zacarias 12:1. Uma pronúncia, a palavra de Jeová a respeito de Israel é a pronunciação de Jeová, aquele que estendeu os céus e lançou o alicerce da terra e formou o espírito do homem no seu íntimo. Meu Deus, isso aqui chega a ser até mau caratismo, meu irmão. Citar Zacarias capítulo 2, versículo de número 1, como se estivesse referindo ao Espírito Santo para dar base à sua teoria de que o Espírito Santo não é uma pessoa, chega a ser até um mau caratismo. Isso aqui chega a ser hipocrisia. Porque a própria Bíblia está dizendo o Espírito do homem, não o Espírito de Deus, não o Espírito Santo, não, o Espírito do homem. Vinícius, de que Espírito do homem é esse? Vamos fazer o seguinte, vamos ler Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Diz assim, antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, quando morremos, o pó vai voltar à terra, mas o Espírito foi dado por Deus. Tanto que a Bíblia diz lá, soprou o fôlego de vida, o homem foi feito homem vivente. Quando o homem morre, o Espírito que é dado por Deus retorna para o próprio Deus. Tu quer ver uma ideia? Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, ele vai colocar ali o Espírito do homem dentro do homem e coloca também ali uma divisão, tá? Entre a alma e o espírito do homem. Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Perceba que a palavra é a única que divide, ou entra ali naquela divisão, entre as juntas e as medulas, entre a alma e o espírito do homem, tá bom? Também temos aqui em 1 Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, testemunha de Jeová, temos aqui mais uma, na realidade,
mais uma resposta à sua falsa interpretação bíblica, porque, não sei, o nome dele acho que é João Batista Pereira, a sua forma de utilizar a Bíblia é uma forma bem mal criada. Tenha mais respeito pela pessoa do Espírito Santo e tenha mais respeito pela Bíblia Sagrada. Leia antes de fazer uma pergunta praticamente idiota feito essa. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, meu irmão. Vamos fazer o seguinte. Livro de Atos. A próxima pergunta diz a testemunha de Jeová. Por que é que Estevão, quando olhou para o céu, ele viu Deus assentado, o Pai assentado, Jesus à direita, mas não viu o Espírito Santo? Se o Espírito Santo fosse uma pessoa da Trindade, não deveria estar lá do lado de Jesus ou do lado de Jeová? É uma pergunta um pouco capciosa, tá certo? Capciosa. Porque quem lê o texto sagrado com atenção vai ver o encontro da Trindade no próprio livro de Atos, capítulo de número 7, para confrontar esta pergunta maliciosa, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo de número 56. Diz assim: E disse Estevão, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ou seja, está vendo Deus e a mão direita está vendo Jesus. Agora, cadê o Espírito Santo? Né? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo de número 55, tá? Porque essa pergunta é capciosa por causa que não leu o versículo 55, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então quer dizer que o versículo de número 55 explica tudo. Meu Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Então está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no versículo 55. Por que é que Estevão vê o Pai e Jesus no céu? Porque o Espírito Santo estava com ele ali na terra. Vinícius, o Espírito Santo estava com ele ali na terra? Estava. Livro do Evangelho de João, capítulo de número 16, tá certo? Capítulo de número 16. O versículo é o versículo de número 13, tá bom? O versículo é o versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo, ele viria, o Espírito Santo desceria. Logo, o próprio contexto do capítulo de número 16, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele disse assim: olha, se eu não for, o Espírito Santo ele não vai descer. Eu preciso ir para que o Espírito Santo desça. E qual foi a marca da descida do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele desceu lá no livro de Atos, capítulo de número 2, cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 26 até o 28. Se não me falha a memória, a descida do Espírito Santo. Então essa pergunta, por que é que ele não viu o Espírito Santo ali do lado de Jesus e de Jeová? É maliciosa, porque eles sabem perfeitamente que o Espírito Santo estava com Estevão, tá bom? Sabem perfeitamente disso. Agora, quando nós lemos ali que Estevão estava cheio, né, do Espírito Santo, também é citado, tá? É citado no livro de Atos, no capítulo de número 2, tá bom? Livro de Atos, o capítulo de número 2, é feita ou elaborada uma pergunta perniciosa, maliciosa, a respeito da pessoa do Espírito Santo. A pergunta é a seguinte: Vinícius, se o Espírito Santo é uma pessoa, por que alguém pode ser batizado no Espírito Santo?
Já respondi em outro vídeo, mas vou repetir novamente, tá bom? Vamos lá, é lido aqui. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 5. Porque João deveras batizou com água, mas vós sereis batizados em Espírito Santo, não muitos depois desse dia. Tá? Tradução do Novo Mundo. Então eles vão fazer a alusão, a referência. Assim como João batizou em água, e a água não é uma pessoa, nós seremos batizados com o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo, assim como a água, o Espírito Santo também não é uma pessoa. Como pode uma pessoa ser batizada em outra? Né? É uma pergunta bastante capciosa, na verdade, né? Uma pergunta bastante maliciosa, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo de número 6, o versículo de número 3, para responder essa pergunta das testemunhas de Jeová. Ou não sabeis que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Espera um momento, fomos batizados em Cristo Jesus? Mas Jesus não é uma pessoa, testemunha de Jeová. Como nós podemos ser batizados em Jesus? Fazer o seguinte, vamos ler 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, o capítulo é o capítulo de número 10, o versículo é o versículo de número 2. Diz assim: e todos foram batizados em Moisés por meio da nuvem e do mar. Eita, que coisa interessante. Vou ler esse versículo de novo. E todos foram batizados em Moisés por meio da nuvem e do mar. Então significa que o povo de Israel foi batizado em Moisés e quem batizou foi a nuvem e o mar. Ai, 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 ai. Explica essa, testemunha de Jeová. Moisés deixou de ser uma pessoa por causa desse versículo? Jesus deixou de ser uma pessoa por causa daquele versículo? Obviamente não. Porque quando a Bíblia fala em batismo, a palavra batismo, ela significa imergir ou mergulhar quando se trata de água. Quando se fala do batismo com o Espírito Santo, está falando de um revestimento. Um revestimento para estarmos preparados para o bom combate. Tá bom? Não confunda as coisas. Nós não estamos sendo mergulhados no Espírito Santo. Nós estamos sendo revestidos. Tá bom? Da autoridade do Espírito Santo.